Olá, meu nome é Maurício Catuta, eu sou médico oftalmologista e hoje eu vou falar sobre preço dos diversos tipos de cirurgia laser para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo, que a gente chama de cirurgia refrativa. Fica comigo! Bom, antes da gente começar a falar, eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal para se inscrever, porque ajuda muito a gente a crescer aqui no canal. E também deixar meu WhatsApp aqui embaixo na tela, para quem tiver dúvida sobre o que for falado nesse vídeo, ou tiver qualquer outro tipo de dúvida em relação à cirurgia refrativa. Então eu sempre respondo a todos com toda a atenção. Então existem basicamente 3 fatores que influenciam no preço de uma cirurgia refrativa particular. Basicamente são o tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer, e nós vamos ver daqui a pouco quais são os tipos de cirurgia que existem no Brasil. A segunda coisa que influencia é o local que a pessoa vai fazer a cirurgia, e o local tem a ver com a região, o estado do país, a região dentro da cidade, que nós vamos ver também, a infraestrutura do local, enfim. O local onde a pessoa vai fazer. E o terceiro fator que influencia no preço são os exames pedidos pelo médico, os exames pré-operatórios e até pós-operatórios também. Eu queria também lembrar 2 coisinhas aqui. A primeira coisa é o pessoal que tem convênio médico. Eu vou gravar depois um outro vídeo sobre esse tema de convênio médico, quem que consegue fazer a cirurgia pelo convênio, quem não consegue, em que situações que o convênio vai pagar a cirurgia ou não. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo para a gente conversar, porque tem muito assunto. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a cirurgia particular, as pessoas que não têm convênio ou que o convênio não paga a cirurgia. Uma outra coisa que eu queria falar é que nesse vídeo eu vou explicar os fatores que influenciam no preço de uma cirurgia, de um tipo de cirurgia, mas a gente não pode passar os preços pela internet, porque o Conselho de Medicina não permite isso. Então esse vídeo é para ter uma ideia de que tipo de cirurgia que é mais cara, mais barata, por que é mais cara e mais barata, o que encarece uma cirurgia ou não. Então vocês vão entender em detalhes isso aí. E para quem quiser mais detalhes sobre os preços da cirurgia, eu vou deixar aqui então embaixo no canto da tela aqui, na parte inferior da tela, o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, que daí eu explico tudo em mais detalhes, tá bom? Então, por que o preço da cirurgia muda conforme a técnica? Porque cada técnica exige um material diferente na hora de fazer a cirurgia, exigem máquinas diferentes também, então a gente vai ver que tem 2 tipos de laser diferentes, que daqui a pouco nós vamos explicar. E também cada técnica exige exames diferentes, pré-operatórios, às vezes até pós-operatórios. Então é por isso que o preço muda conforme a técnica. Bom, então as técnicas mais baratas, em geral, são o LASIK convencional e o PRK. Eu digo em geral porque é claro que cada local tem uma política de preço, cada clínica, mas enfim, o que se encontra geralmente no mercado é isso. O PRK e o LASIK são as técnicas mais baratas, o LASIK convencional, feito com lâmina. Depois nós vamos ver que tem outro tipo de LASIK que é mais caro. E essas técnicas são mais baratas porque os exames pedidos são os exames de rotina para poder operar. O único laser utilizado nessas 2 cirurgias é o Excimer Laser, que é o laser usado para corrigir a miopia, ou o tipo de grau que a pessoa tem, astigmatismo, etc. E os materiais usados durante a cirurgia são os materiais também mais comuns, então não tem nada de relativamente especial nessas cirurgias aí. Eu queria deixar claro também que não é porque essas 2 primeiras técnicas que eu falei são mais baratas que elas são piores do que as outras. Então, ao contrário, quem me conhece aqui no canal sabe que eu gosto muito do PRK, que é uma técnica barata e bem segura. Então, a técnica cirúrgica tem que ser discutida com o seu cirurgião, vai depender de cada caso, do tipo de grau que a pessoa tem, da espessura da córnea, etc. Bom, existe uma outra técnica chamada iLASIK, ou FENTO-LASIK, ou LASIK de Fento II, que é mais cara do que o LASIK convencional, porque ela utiliza um outro tipo de laser, chamado de laser de Fento II. Esse outro tipo de laser, ele não é utilizado para corrigir o grau, ele é utilizado para fazer aquela tampinha do LASIK, que eu comentei no meu outro vídeo aqui do meu canal sobre técnica de cirurgia, né? Então eu sugiro para quem não assistiu que assista para entender melhor o que eu estou falando agora. Então no LASIK existe uma tampinha, a gente faz uma tampinha na córnea antes de aplicar o laser para corrigir a miopia. E essa tampinha pode ser feita com uma lâmina, né,
que seria o LASIK convencional, ou pode ser feita com esse laser de femtosegundo, que faz um corte mais preciso, a tampinha ela fica mais regular, então isso aumenta a segurança da cirurgia e o resultado fica mais previsível também. Mas também encarece a cirurgia. O LASIK geralmente costuma ser o dobro do preço, às vezes o triplo do preço de um LASIK convencional, mas para quem está pretendendo fazer LASIK, eu acho uma boa escolha fazer o LASIK com femtosegundo, ao invés de fazer o LASIK convencional, porque a grande maioria dos médicos já considera o LASIK feito com femtosegundo mais seguro do que o LASIK convencional. Isso pelo menos é o que os últimos trabalhos têm mostrado para a gente. Então vale a pena pagar mais caro para quem está pensando em fazer LASIK. Existe um outro tipo de técnica que se chegou recentemente aqui no país há alguns anos, que é o Smile, e depois eu vou gravar um vídeo só sobre essa técnica também, em breve, mas é uma técnica que também utiliza o laser de femtosegundo, então ela também é mais cara por conta disso. Esse laser de femtosegundo é um laser realmente que custa mais caro do que o Excimer laser. E no caso do Smile, o laser do femtosegundo ele é utilizado para remover uma camadinha da córnea, e com isso ele consegue corrigir o grau também. Isso vou explicar melhor num outro vídeo, mas costuma ser uma cirurgia bem cara, ainda mais porque é uma técnica mais nova, mais recente, e de novo também não necessariamente melhor porque é mais recente, mais nova e mais cara, mas ela costuma realmente ser bem mais cara do que as outras técnicas. Então, por último aqui eu queria falar sobre a técnica a cirurgia personalizada, que está na moda agora. Depois inclusive vou gravar um vídeo só para falar sobre ela. E a cirurgia personalizada, vamos dizer assim, é um adicional das cirurgias tradicionais. Então, eu comentei do PRK, do LASIK e do FemtoLASIK. Então, a cirurgia personalizada, ela pode ser aplicada, esse adicional de personalizado, pode ser aplicado em qualquer um desses 3 tipos de cirurgia. Então, a pessoa pode fazer um PRK personalizado, ou um LASIK personalizado, ou um FemtoLASIK personalizado. Então, esse é um software, vamos dizer assim, é uma programação do laser, então que se paga um pouco a mais para poder fazer isso, porque não é todo laser que faz isso, não é todo Excimer laser que consegue fazer uma cirurgia personalizada. Então geralmente a cirurgia personalizada é mais cara mesmo do que as tradicionais, porque ela já é feita numa máquina melhor, num laser mais robusto, mais moderno. Então só por isso, por si só, já encarece a cirurgia. E também porque ela exige exames pré-operatórios, como por exemplo a aberrometria, que não se pede geralmente nas outras técnicas de cirurgia. Então quando a gente vai fazer uma cirurgia personalizada, a gente precisa de uma aberrometria, de um exame de aberrometria, que é um exame caro também, e tudo isso encarece o custo da cirurgia. E a cirurgia personalizada basicamente é um adicional que a gente coloca no laser para corrigir outros tipos de graus que a pessoa tem e que não são corrigidos na cirurgia tradicional de LASIK e de PRK. Que outros tipos de graus são esses? Então, existe o coma, o trifoil, existe a aberração esférica, existe um monte de tipo de graus aí que vocês não estão acostumados a ouvir falar, que embaçam a visão da pessoa, né? E que não são corrigíveis com óculos, mas são corrigíveis com a cirurgia personalizada. Então, a cirurgia personalizada ela veio para isso, para corrigir tipos de graus que existem, que as pessoas nem sabem que existe, e isso teoricamente proporcionaria uma visão melhor depois da cirurgia, porque além da miopia, do astigmatismo, a gente ainda corrigiria esses outros tipos de graus que existem com o laser personalizado. Então por isso ele acaba sendo mais caro também. Então, para resumir o que eu já falei até agora, basicamente, na ordem aí crescente de preço, a gente tem primeiro a cirurgia PRK, que teoricamente é a mais barata, em segundo o LASIK convencional. Geralmente eles têm um preço muito próximo, o PRK e o LASIK convencional. O LASIK convencional geralmente um pouquinho mais caro do que o PRK. Em terceiro, na hierarquia, aí, na escala, seria o laser o LASIK com femtosegundo, né, o iLASIK, que geralmente realmente é o dobro do preço dessas mais tradicionais.
E aí você tem, por último, mais caro o Smile, que é uma técnica mais recente. E quando se coloca a cirurgia personalizada em qualquer uma dessas técnicas aí, realmente se encarece bastante qualquer uma delas. Então o PRK costuma ser barato, mas quando você coloca o personalizado, às vezes até dobra de preço. Mesma coisa acontece com LASIK e LASIK. Então colocou o personalizado, realmente vai ficar bem mais caro. E o resultado de um personalizado, depois eu vou gravar o vídeo sobre personalizado, realmente não é tão melhor assim do que uma cirurgia convencional. E existe aí um debate muito grande, inclusive entre os próprios médicos, se vale a pena pagar tão mais caro assim por uma cirurgia personalizada que muitas vezes não vai ter o benefício que as pessoas estão imaginando, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo para comentar. Bom, com relação ao local da cirurgia, claro que isso impacta no preço, porque, primeiro pela lei da oferta e da procura, né? Se você está num local que tem pouca opção de laser, clínicas que oferecem essa cirurgia, claro que vai ser mais caro. Se você está num grande centro onde tem vários médicos que fazem a cirurgia, vários hospitais e clínicas que fazem, a tendência é o preço diminuir. E também, mesmo dentro de uma mesma cidade, existe muita variação de preço porque cada bairro existe um público-alvo, né? Então tem os bairros, uma classe que atendem uma classe social mais elevada, enquanto tem os bairros mais periféricos que atendem um público de uma classe social inferior. Então isso impacta no preço também, é claro. E também com relação à estrutura do local. Um local que, por exemplo, um hospital que tenha muitos funcionários, ou tem muitas máquinas, ou que tem muitas vagas na garagem, uma área grande de estacionamento, etc., é claro que ele vai cobrar mais caro do que uma clínica pequena, em que os custos são menores. Então a infraestrutura do lugar também impacta nos custos e então, consequentemente, nos preços também. E com relação aos exames, cada médico gosta de um tipo de exame, está acostumado com um tipo de exame diferente. Não existe um consenso quais exames têm que ser pedidos pré-operatoriamente ou depois da cirurgia também não. Então isso é muito critério de cada médico. Basicamente tem que ser medida a espessura e a curvatura da córnea antes de operar. Mas tem médicos que pedem outros exames para ver outras coisas, então cada médico está acostumado com uma determinada máquina, com determinado exame, cada médico tem os seus exames de preferência antes da cirurgia e às vezes até depois da cirurgia também. Então eu, pessoalmente, por exemplo, só peço o exame de Pentacam para operar antes da cirurgia e depois da cirurgia não peço nenhum tipo de exame se a cirurgia correu tudo bem. Mas tem médico que pede outros exames depois da cirurgia, ou às vezes antes, enfim, é muito gosto pessoal de cada médico e, enfim, não existe um consenso na medicina e isso realmente vai impactar o preço da cirurgia também. E também depende, como eu já falei anteriormente, do tipo de cirurgia. Por exemplo, a cirurgia personalizada vai exigir algum exame a mais, por exemplo, a biorrometria, que é um exame caro. Então, dependendo da técnica de cirurgia que vai ser utilizada, às vezes é preciso fazer algum exame a mais, um ou outro exame a mais, isso também pode encarecer a cirurgia. Enfim, para quem quer saber mais detalhes sobre preço da cirurgia, vou deixar então aqui na parte inferior da tela o meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim que eu vou responder para todo mundo, tá bom? Ou então quem não entendeu alguma coisa do que foi falado, ou sobre qualquer tema também de cirurgia refrativa, pode entrar em contato comigo que eu respondo, tá bom? E pedindo também para todo mundo se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer, ajuda bastante a gente, tá bom? Até um próximo vídeo, um abraço.